Estou suspeitando que hoje a gente vai ter um papinho de garotas. Então, rapazes, brincadeira, podem ficar aí. Se vocês têm curiosidade para saber do que as garotas conversam quando elas estão sozinhas, sobre o que conversamos quando estamos a sós, pode ficar aí, curta, comente, se inscreva, compartilhe. E o que melhor para poder ter um papinho de garotas do que a gente falar sobre uma princesa da Disney, não é mesmo? Cá estou eu falando de novo sobre uma princesa da Disney, eu não consigo evitar. O que eu posso fazer se uma das minhas franquias favoritas da vida são as princesas da Disney? Faz parte das minhas 3 franquias favoritas. As minhas 3 franquias favoritas da vida são Princesas da Disney, Premonição, os filmes de terror, e John Wick. Fugindo da personagem, completamente perdida na personagem. Eu adoro John Wick. Mas esse vídeo aqui é sobre Cinderela. Então vamos falar sobre Cinderela, a história da gata borralheira, que todo mundo já conhece, né? Da menina que é filha de um cara rico, e aí o pai dela morre. Uma vez que Cinderela está órfã de pai, ela passa a ser cuidada pela madrasta dela e convivendo com as 2 irmãs feias. Eu amo que sempre descrevem as irmãs da Cinderela como sendo feias. Acho que esse é um detalhe, assim, essencial para a história poder funcionar. Um detalhe que nunca pode passar despercebido quando estamos falando de Cinderela. De qualquer forma, Cinderela está sendo criada pela madrasta, morando com suas 2 irmãs feias, e ela é feita de empregada doméstica por essa madrasta. Porque na época em que Cinderela foi escrita, ainda não tinha uma PEC das domésticas. Então ela era explorada pela madrasta dela, que na animação, inclusive, tem um gato chamado Lúcifer. Eu amo como a Disney não economizava em nada na hora de caracterizar os vilões deles como sendo os mais diabólicos possíveis. Pra mim, a madrasta da Cinderela ter um gato chamado Lúcifer é icônico. Aí rola toda a história da gata borralheira, ela lava, passa, cozinha, é feita de escrava pela madrasta, até que o príncipe do reino em que elas moram resolve dar um baile e chamar todas as solteiras do reino, porque ele quer cair na gandaia, o príncipe quer achar uma mulher. Aí ele chama todas as solteiras do reino, vai dar uma festona. A Cinderela quer muito ir pro baile, tadinha, só que, né, ela não pode, porque está ocupada sendo explorada pela madrasta dela. Até que um belo dia aparece uma senhora de 1,50 m, nada contra as senhoras, todo apoio às senhoras, eu amo as senhorinhas, as velhinhas, eu estou ansiosa para eventualmente me tornar uma, mas aparece uma velhinha pra Cinderela com uma varinha de condão, bibi de bob de bull, e aí vestido, a abóbora vira carruagem, Cinderela vai pro baile, só que como em toda a história de princesa da Disney, a magia tem um prazo de validade. E no caso da Cinderela, ela chega no baile, o príncipe se apaixona instantaneamente por ela, eles dançam a noite toda, só que a magia acaba à meia-noite, ela vai se desfazer, o vestido vai embora, tudo vai embora, menos o sapatinho de cristal, porque Cinderela sai correndo quando começa a badar o na meia-noite, vai correndo pra casa e esquece um sapatinho de cristal no palácio do príncipe. E aí o príncipe, obcecado, começa a caçar a dona desse sapatinho e sai fazendo todas as solteiras que estavam no baile experimentarem o bendito sapato. Resumi uma história que não precisava ser resumida porque todo mundo conhece Cinderela. Enfim, qual que é a parte esquisita dessa história e que é o gancho pro nosso papinho de garotas? É o seguinte, qual que é o sentido de vamos ignorar a magia, tá? Porque a magia está na história, fora dela não temos. Não contamos com a magia. Qual que é o sentido desse príncipe querer procurar a Cinderela através do sapatinho dela? Porque, veja bem, por mais que o sapatinho de cristal mágico feito pela fada madrinha fosse exatamente do tamanho do pé da Cinderela, fosse feito sob medida o pezinho da Cinderela, é impossível a ideia de um sapato só caber no pé de uma pessoa. Isso não entra na minha cabeça, gente. Não adianta tentar me convencer. Pra mim não faz o menor sentido essa coisa de que o sapatinho só cabe no pé da Cinderela. A gente sabe que calçados têm numerações. Não sei qual que era o tamanho do pé de Cinderela. Eu, por exemplo, tenho um pé que parece uma prancha de surf. Às vezes eu calço 39, mas na maioria das vezes eu calço 40. Entendeu? Se eu vou pra um baile e eu esqueço meu sapato, o príncipe que vai tentar vir atrás de mim, se ele passar pela casa de uma fancha, ele vai conseguir encaixar o sapato na maior facilidade. Se ele encontrar uma pezuda que nem eu, o sapato vai entrar. Então essa coisa de que o sapatinho só cabia no pé da Cinderela, meu amor, cabia no pé de qualquer uma que tivesse um pé igual ao dela. Qualquer uma que tivesse um pé na mesma numeração que a Cinderela, o sapato ia entrar. Ai, mas é a coisa da magia, o sapato só ia entrar no pé da Cinderela. Mas vem aqui pro mundo real, amiga, onde não tem a magia. Essa coisa de que o sapatinho só cabe no pé dela, isso não existe. A gente vive pedindo sapato emprestado pra amiga, sapato emprestado pra irmã, pra mãe, tias. A gente vive pedindo sapato emprestado porque tem a coisa da numeração. Tem um monte
monte de gente que calça o mesmo tamanho que você. Essa coisa que o sapatinho da Cinderela só cabe no pé da Cinderela, isso não existe. Qual que é o papinho de garotas que eu estou tentando fazer aqui? Muitas vezes a gente fica nessa coisa da Cinderela, de achar que o sapatinho só vai caber no nosso pé. Aí a gente conhece umas pessoas, a gente se apaixona e a gente fica nessa ânsia de ser a escolhida. E no fim das contas é isso que aconteceu com a Cinderela. Tinha um sapatinho que podia caber em qualquer um, mas só coube nela. Essa coisa de querer ser a escolhida pelo príncipe encantado, de querer que o sapatinho caiba apenas no nosso pé. E aí nessa vontade de querer que o sapatinho caiba apenas no nosso pé, a gente começa a performar umas coisas que a gente não precisa performar e a nossa autenticidade vai toda pro lixo. Nós nos tornamos mulheres que nós nem somos, pelo desejo de que o sapatinho entre no nosso pé, de que o príncipe olhe pra gente. Nossa, essa luz tá estranha, né? Meu Deus do céu. Nessa vontade irracional de sermos a escolhida dentro de relações amorosas. Porque o que tá acontecendo, gente, e eu falo isso com propriedade de causa, se é que vocês me entendem, mas os meninos todos crescem socializados, crescem sendo ensinados que eles podem escolher. Veja bem, porque pros rapazes, ter um relacionamento amoroso é uma coisa que simplesmente assim acontece quando é conveniente. A maioria deles não coloca isso como sendo algo super importante para a vida deles, porque são as meninas que são ensinadas que elas têm que casar, que não pode ficar solteira, que não pode ficar sozinha, porque senão vai sobrar pra titia. E é uma coisa assim esquisitíssima. Não deveríamos estar fazendo isso, amigas. Não deveríamos estar fazendo isso. Os meninos, eles são ensinados que eles podem escolher. Eles são ensinados a buscar conveniência na hora de selecionar esses relacionamentos. E quando você tá presa nessa coisa de que o sapatinho tem que caber no seu pé, você tá disposta a cortar os seus dedos pra esse sapatinho entrar. Infelizmente é o que acontece muitas vezes. Então, sai dessa coisa de que você tem que ser a escolhida, de tornar ter um relacionamento algo basilar pra sua vida, que você só é feliz se você estiver namorando, se você estiver apaixonada e correspondida, né? Porque tem essa parte. Porque nesse desejo de querer ser escolhida, a gente se transforma em versões nossas que não se parecem em nada com o que a gente é. Que a gente fica na ânsia de se tornar uma pessoa apaixonante pros caras. E assim, a única pessoa que sai ganhando com isso é ele, não é você. Não é você. Porque ele tem a permissão pra escolher. E ele escolhe com base em quê? No que é conveniente pra ele. E a gente tem um monte de mulher que se transforma na mãe dos caras que elas se apaixonam. Basicamente, né? Então a psicanálise tinha coisas pra dizer sobre isso lá em 1920 e 2025 ainda estamos fazendo isso, meninas. Não podemos. E eu não estou dizendo que a solução pra situação Cinderela é que a gente se torne o príncipe com um sapatinho na mão, indo atrás da nossa escolhida, indo atrás do nosso escolhido, indo atrás de quem você quiser, porque bissexualidade é algo, inclusive. A coisa que não é, seja que nem os homens, então. Ao invés de você querer ser a escolhida, aprenda a ser a pessoa que escolhe. Mas a questão não é essa. A questão é o grande clichê, o básico do clichê. O clichê funciona, gente. O clichê existe por um motivo. O básico é escolha a si mesma. Escolha a si mesma. Se aparecer um relacionamento, se aparecer um cara legal, se aparecer uma garota legal, e aí você querer se envolver, e aí acontecer um relacionamento, é isso que vai acontecer. O relacionamento vai acontecer. Você não precisa estar procurando, não precisa estar buscando, você não precisa ser a escolhida, você não precisa escolher, você só vive a sua vida focada em você, em fazer o bem às pessoas todas ao seu redor e todos os seres vivos que integram a natureza junto com você. Mas se rolar um relacionamento é porque aconteceu. Não fique procurando por isso. Não fique procurando por isso. Não fique nesse desejo, nessa ânsia irrefreável de ser a escolhida. Concentre-se em ser você. Concentre-se em ser você, porque nessa coisa de querer ser escolhida pelos caras, você acaba assim se transformando exatamente na mulher que te ensinaram que você deveria ser, e cá entre nós ensinaram uns negócios bem esquisitos sobre o que é ser mulher. E olha que eu falo isso como alguém que passou grande parte da minha vida olhando tudo isso de fora. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessa coisa de o príncipe estar rodando a cidade com meu sapatinho na mão tentando me encontrar, mas gata, se você calça 35, a primeira 35 que ele encontrar, o sapato vai entrar. Esse sapato não pertence só a você e o seu pezinho. Ele não é o único desse mundo. No momento em que ele encontrar alguém que seja conveniente pra ele, nossa senhora, a pessoa fazer essa unha. No momento em que ele encontrar alguém que tenha a mesma numeração do seu pé, o sapato vai entrar. Essa coisa a gente achar que, não, porque é porque eu vejo também umas mulheres dando umas dicas de relacionamento muito esquisitas aí na internet. Essa coisa de tentar te ensinar a ser a sedutora, a que vai ser escolhida. Amiga,
Amiga, não perca o seu tempo. Pelo amor de Deus, concentre-se em coisas mais importantes. Vai fazer um curso de inglês, vai fazer uma faculdade, vai, sei lá, arranja um hobby, vai passear, vai viajar, investe em você, vai, sei lá, qualquer outra coisa. Se for pra aparecer um homem na sua vida, meu amor, que seja pra somar, entendeu? Se aparecer um cara, se aparecer uma mulher, se aparecer qualquer coisa, enfim, se for pra aparecer um relacionamento na sua vida, que seja porque aconteceu, porque a vida entregou pra você, porque estava ali no seu caminho. Não fica indo atrás disso, não. Deposita sua energia em outras coisas. Não tô culpando a Cinderela, não, tá? Eu tô usando ela só de pretexto pra gente conversar sobre essa coisa de querer ser escolhida, de querer que o sapatinho caiba no nosso pé, porque o sapatinho só cabe no nosso pé. Amiga, não, o sapatinho cabe no pé de qualquer uma que tiver a numeração certa. Essa ânsia de, ai, conheci um cara, eu quero muito que ele me escolha. Se ele me escolher, quem tá perdendo é ele. Que você é ótima, você é incrível, você é maravilhosa. Se ele não te escolher, a pessoa que mais sai perdendo não é você. A pessoa que mais sai perdendo é ele. Não fica nesse desejo de querer ser escolhida, não. Sei que estou falando obviedade. Várias meninas já falaram sobre isso por aí. Mas é porque recentemente assisti Cinderela e eu fiquei com isso na cabeça de, meu Deus do céu, qual que é o sentido do sapatinho só caber no pé da Cinderela? O sapatinho cabe no pé de qualquer uma que tenha a mesma numeração que ela. Aí por que a gente fica nessa vontade que o sapatinho só caiba no nosso pé? Não vai caber só no nosso pé, meu amor. Não vai caber só no nosso pé. Seu sapatinho cabe no seu pé e no pé de várias outras. Se a gente foca muito na coisa de ser escolhida, muitas vezes a gente acaba num lugar estranhíssimo. A gente cai num vale esquisito. A gente cai assim num buraco de minhoca. A gente cai num... nem sei o nome que eu posso dar pra isso. Mas a gente cai assim num abismo muito estranho em que simplesmente basta o cara querer você. E quando isso acontece, meu amor, quer dizer que a sua autoestima está lá embaixo. Porque nessa ânsia, né, nesse desejo de querer ser a escolhida, às vezes basta o cara te querer que já tá bom. Às vezes basta o cara te querer e já tá bom pra você. Não faça isso. Não faça isso. Pergunte-se o que você está esperando da paixão. Pergunte-se o que você está esperando do amor. Porque se o que você espera do amor é simplesmente que alguém te escolha, isso não é amor, isso é carência. Você está tentando preencher alguma coisa aí. Então vai dar uma olhadinha aí qual que é o vazio que você está tentando preencher com um homem, porque talvez seja melhor você preencher com uma mulher. Vai por mim. Tá bom? Era a conversinha que eu tinha pra ter hoje. Sintam-se à vontade pra discordar, sintam-se à vontade para contribuir com a conversa. Eu sei que muitas de vocês têm muito mais a agregar do que eu nessa discussão. Vamos estar sempre lembrando que a magia da gata borralheira tá na historinha da Cinderela. Aqui do lado de fora é um pouquinho diferente. Esse príncipe ia encontrar qualquer outra mulher antes de encontrar a Cinderela, se ele fosse buscando por ela através dessa experimentação de sapatos. Cá entre nós. Então é isso. Tchau!